Eu quero apenas que a gente tenha o nosso culto de ceia hoje. Eu quero apenas que você tenha um pouco de paciência por esse primeiro culto, que é extremamente necessário, irmão. A igreja, ela é um organismo vivo e nós precisamos disso, precisamos desse tempo, né? Então, todo primeiro domingo, realmente, a gente precisa disso para que vocês tenham uma transparência quanto à igreja que você serve, tá bom? Amém? Mas eu quero só deixar uma reflexão rápida aqui para vocês. Põe aí para mim a série que eu quero começar hoje. Nesses 4 domingos que nós vamos ter, construindo um ano aprovado por Deus. Não perca os outros 4 domingos, que nós vamos estar falando 4 mensagens específicas a respeito de construir um ano aprovado por Deus, tá? Então aproveite, hoje certamente o tempo é mais curto, mas eu quero deixar o de hoje para vocês, que é um fundamento sólidos para tempos incertos. E ele está baseado num texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Põe na tela, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Que nós vamos encontrar. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Obrigado, Deus. Que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Amém? Esse texto e essa reflexão, rapidamente, que eu quero deixar para os irmãos, você já conhece. O 27, por favor. Põe o 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Você certamente já ouviu ministrações, já viu ensinamentos baseados sobre esse ensino, que Jesus ele disse quase no seu último sermão do monte, no seu ensino do monte que ele estava ensinando junto às pessoas que estavam ali, que é o sermão do monte. Jesus ele vai ensinando 2 tipos de pessoas que construíram em ambientes separados, e aqui a gente vai aprendendo algumas coisas, como eu quero levar para o ano, como é que a gente vai ter uma vida dedicada ao Senhor durante esse ano. Cristo ele apresenta um critério final da obediência. A rocha não é apenas o ensino moral, mas é uma submissão à prática da autoridade de Jesus. E nós entendemos, irmãos, e essa igreja, a gente entende como cristãos, que não basta sermos frequentantes de igreja, nós precisamos obedecer a palavra de Jesus, que só assim nós teremos acesso a Ele e à vida eterna. Mateus capítulo 7, 24, que nós lemos, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui eu já aprendo a primeira coisa, que tempestades são inevitáveis. Então na vida a gente não pode controlar o que vai acontecer. A gente não controla as ações que estão sobre a gente. A gente não controla as ações que vêm contra a gente. A gente controla as reações, mas normalmente nós não controlamos as ações. Certamente a vida de 2025, o ano que já ficou para trás, algumas coisas aconteceram que fugiram do nosso controle, que não era aquilo que a gente queria. Você perdeu o emprego, alguma situação terrível aconteceu na família, uma doença chegou, uma morte chegou. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a tempestade, ela vem para todos. Todos nós estamos como se estivéssemos no local, e a tempestade ela vai vir para todo mundo. Não tem como nós nos livrarmos, não tem queridinhos de Jesus, não tem pessoas mais especiais, que para aquele vem mais, para aquele vem menos. O que tem são pessoas que, às vezes, ela não tem o direcionamento, um gerenciamento emocional guiada pelo Espírito Santo, para que ela consiga andar minimizando assim as suas situações mais difíceis. Mas a dificuldade, ela vem para todo mundo e é inevitável. Versículo 25 que nós lemos, diz assim: e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos. Então está ali, foi inevitável. A chuva, o vento,
ela veio para os dois que estavam ali. Jesus não prometeu ausência de crise, ele afirma que ambos os construtores enfrentam tempestades. Biblicamente, o sofrimento não é um sinal de ausência de fé, mas é a realidade humana de um mundo caído. Então, assim, as situações complicadas no que a gente passa não é ausência de fé. Por que Deus está fazendo isso? Mas são situações, são complicações e resultado desse mundo do pecado, mundo caído que a gente vive. E é claro que eu sempre costumo dizer assim que normalmente 80% das nossas dificuldades, ou quase 90%, deixa eu colocar assim, a culpa é nossa, a culpa é sua. Se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse não agido no impulso, se não tivesse agido, respondido sobre fortes emoções, talvez o resultado não seria esse que você até hoje paga o preço disso. Certo é que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu vou plantar uma semente de melancia, eu vou colher melancia. Mas o provérbio diz, ele vai dizendo, ele aumenta ainda. Aquele que planta vento, colhe tempestade. Então, todas as nossas ações, elas têm que estarem de acordo com o Jesus que habita em mim. Por isso que nós, como cristãos, nós temos o fruto do Espírito, que é o que é refletido nas pessoas. É o fruto do Espírito, entre ele o domínio próprio. Por que às vezes as pessoas tomam decisões ou são escravas de desejos, de situações complicadas, de pecado, e não consegue sair, não consegue se desvencilhar disso, porque falta um gomo, que nós já estudamos aqui, do fruto do Espírito, que é o que? O domínio próprio. Eu preciso ter domínio. Então eu só posso ter domínio a partir do momento que eu tenho essa ação do Espírito Santo na minha vida. Se eu não tiver, eu vou tendo resultados cada vez piores. Você é o resultado do ontem. Eu disse aqui em uma dos sermões passados sobre isso. Você quer trocar o resultado da tua colheita? É só você trocar sementes que está na sua mão. Então não tem como você querer um resultado melhor se a semente que você está lançando é uma semente ruim. Então, se até hoje você tem colhido uma semente, tem colhido o resultado de uma semente e não tem sido boa, é um ótimo dia, no início do ano, de você começar a mudar as sementes da tua mão. Troque a semente do orgulho, a semente da soberba, a semente da arrogância, a semente do autocontrole próprio, de decidir as suas decisões. Troque tudo isso e ponha tudo nas mãos do Senhor Jesus e certamente você colherá frutos plantados com sementes geradas do Espírito Santo que vão trazer alegria para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Então a primeira coisa, as dores da vida são inevitáveis, ela vai chegar para todo mundo. Mas o fundamento, ele é invisível, mas é decisivo. Então, olha só. Tenho aqui, estão dois plantados, duas casas, estão todos ali. A chuva, o vento, ela vem para todo mundo. Agora, como é que eu sei que uma casa é diferente da outra? Você não vai saber até vir a tempestade. Você já viu aquela frase assim, você quer conhecer alguém, dê poder e dê dinheiro a ele? Já ouviu falar essa frase assim? Né? Várias pessoas a gente já escutou. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Quer conhecer alguém? Dê dinheiro a ele. Normalmente eu costumo dizer que não é o dinheiro que transforma a pessoa, o dinheiro só mostrou quem a pessoa é. Então não é o poder que mostrou a pessoa, o poder ou o dinheiro só revela aquilo que já é a essência da pessoa. Por isso que não confunda humildade com simplicidade. São duas palavras distintas e totalmente uma olhando para o outro lado, que normalmente a gente costuma confundir. Você vê uma pessoa humilde e diz assim, que pessoa, você vê uma pessoa quietinha ali, uma simples, você já diz a ela que essa pessoa é humilde. Ou você encontra uma pessoa humilde e você diz assim, essa pessoa é simples. Qual que é a diferença disso? Você pode ter rico que é simples e pode ter pobre que não é humilde. Eu já tive experiências nessa caminhada de igreja de você entregar uma cesta básica para as pessoas e as pessoas pobres, precisando de cesta básica, se sentirem ofendidas. Porque você está achando que eu sou o quê? Você está achando que eu não tenho condições? Então, uma pessoa com condições financeiras, que não tem um alcance muito alto, mas não tem um espírito humilde. Como também você encontra pessoas que têm tudo na vida, têm seu dinheiro, têm tudo, mas você entende e logo as ações delas são de pessoas humildes. Então,
Então, como é que você conhece? Aqui estava lá duas casas, estava dois homens, dois construtores. Vamos supor, estudaram na mesma faculdade, tiveram os mesmos professores, tiveram o mesmo tempo de curso. Mas como é que eu vou saber entre um e entre o outro? Só quando vier tempestade. Então, você quer conhecer quando o casamento vai durar? Quando tiver problema. Você quer conhecer quando uma família vai continuar unida para sempre? Só quando tiver as lutas. E como é que eu sei que uma família ela vai ficar estável? Normalmente a fundação é invisível. Lembra do texto que está lá em Jó 7,14, se eu não estou enganado? Que uma árvore plantada junto ao ribeiro, né? Ela é plantada e ao cheiro das águas ela volta, a árvore mesmo cortada no tronco, ao cheiro das águas ela volta a dar fruto. Então entenda que uma árvore cortada na raiz, ela vai voltar a dar o fruto dela. Mas como que ela vai voltar a dar o fruto? Quando ela começa a ter um encontro na água. Nós temos a representação da água, que é o Espírito Santo. E o que a gente compreende disso? Normalmente as fundações a gente não enxerga. Você vê uma casa bonita, mas não sabe o trabalho que deu. Esse prédio mesmo que a gente está aqui é um prédio histórico dessa cidade. Esse prédio aqui tem quase 150 anos. Então a gente entra dentro dele, a gente vê, ele é muito bonito, é um prédio bonito. Ele tem uma estrutura física muito bonita. Eu acho assim, né? Eu acho ele muito bonito. Eu acho ele lindo, esse prédio. Agora, se a gente parar um pouquinho e pensar o trabalho que deu para levantar esse prédio. Como que foi os trabalhadores aqui furando as fundações desse prédio? Até onde vai o alicerce desse prédio? Até onde vai? E nós entendemos que certos lugares como a Flórida, ou lá no Japão, onde tem furacão, onde tem terremoto, as fundações são diferenciadas. No Japão mesmo, parece que tem um tipo de fundação que é como se fosse uma mola, que conforme vem um terremoto, essa sustentação, como se fosse essa mola, para não dar o impacto, para derrubar o prédio. Só que ninguém vê, a gente vê os prédios bonitos, a gente vê os buildings bonitos, como a gente costuma dizer aqui, mas não vê a fundação. Mas como é que a gente vai conhecer uma pessoa? É quando vir a tempestade. Como é que você vai ver se nos prédios do Japão, de fato, tem segurança? Só quando vir o terremoto. E assim é na nossa vida. Como é que você vai saber que uma pessoa é crente? Quando ela passar por dificuldade na vida. Como é que você vai saber que ela é fiel a Deus? Quando ela for confrontada e ela tiver opções de desviar o seu caminho. Os dois estavam ali. Agora, o fundamento é que faz o sentido. Então, todo mundo aqui, a gente só se conhece aqui olhando. Mas Deus conhece o nosso fundamento. Deus sabe a tua história, Deus sabe como é que é você, Deus sabe quando a gente sai daqui, Deus sabe de tudo, Deus sabe o que a gente pensa. Tem aquelas pessoas que na primeira dificuldade ela já vai embora, na primeira dificuldade ela desvia, na primeira dificuldade ela vai para um outro local, ela se desespera. Mas era uma casa bonita, mas o fundamento era fraco. Então a casa estava ali, e só foi destacada, você só percebe a diferença dos construtores na hora da tempestade. Então como é que eu vou ter quando vir a tempestade da minha vida eu vou permanecer firme? É através do fundamento que você tem. E na vida cristã, os fundamentos também a gente não enxerga. Igual a gente está aqui, quarta-feira, nosso culto da virada do ano, né? A mídia fez um vídeo muito bonito e nosso culto estava muito lindo, né? Cheio, não sei se você viu isso, um culto muito bonito, muita gente. Aí você olha e você vê a igreja, meu Deus, que igreja bonita, mas para a igreja estar daquele jeito, certamente há fundamentos que ninguém vê. Então para você estar onde você está hoje, há fundamentos que ninguém viu. Para você viver o que você está vivendo hoje, existem fundamentos que ninguém viu. E isso em todas as áreas da vida. Então hoje você fala muito bem o inglês. Hoje eu falo bem inglês. Você está tendo oportunidades hoje que você nunca teve. Que uma pessoa que não fala inglês não tem. Mas por que você tem? Porque existem fundamentos que ninguém viu para você estar onde está hoje. Então fundamento ninguém vê. A pessoa só olha a história. Vamos ver, eu estou aqui hoje eu sou pastor aqui de uma igreja nos Estados Unidos, eu estou por aqui, né? Quem me conhece hoje, puxa vida, esse pastorzinho aí, hein? Caramba, olha só, olha ali, o tênis dele é bonito, olha esse pastorzinho aí, é fogo, hein? E tal, mas quarta-feira eu fiz 25 anos de ministério, e 25 anos, o que eu estou vivendo aqui em 3 anos, foram 25 anos que eu não vivi dessa maneira. Então entenda uma coisa, que para a gente viver alguma coisa, existem fundamentos que ninguém vê. Então nesse ano, aprofunde os seus fundamentos em Deus, para que a tua casa seja colocada, seja estabelecida na rocha que é Cristo. Ore mais, busque mais o Senhor, leia mais a Bíblia, esteja mais próximo dEle. Ninguém vê os momentos de choro que você tem, mas é isso que vai te manter em pé lá na frente. Vamos supor, a casa bonita, é tudo isso que a gente viu aqui, tudo é muito bonito.
telão bonito, tudo bonito, liderança tudo aqui, puxa, que igreja, é a casa que você está vendo, mas a gente vai ver só aonde está estruturado quando não tiver nada disso. Como é que vai se manter? Como é que vai viver? Como é que vamos se forçar? Como é que a gente vai continuar caminhando? Então, para esse ano, busque aprofundamento, busque colocar a tua casa na rocha, que é só nessa hora que a gente vê essa diferença. O fundamento é invisível, mas é decisivo. Então leva isso para você. Então não brinque mais de ser um crente andando só por cima das águas. Vai naquele texto, mergulhe cada vez mais fundo. Vai lá na canela, vai chegando no joelho. Irmão, se é para fazer, faça por inteiro. Pega esse ano para fazer, já que é para ser crente mesmo, vamos ser por inteiro, vamos fazer. Vamos fazer, sai dessa mediocridade cristã. Porque por isso que quantas pessoas passaram por essa igreja, vieram para cá e estão em outro local, e às vezes nem igreja está mais, estão desanimados, e você pergunta para ela, por que você está assim? Ah, estou desanimado, mas por que está? Porque o fundamento realmente não é Cristo. Quem vem para a igreja buscando achar pessoas perfeitas, são pessoas que não entenderam o que é o Evangelho. Porque pessoas que vêm para a igreja buscando pessoas perfeitas e saem de uma igreja qualquer, falando porque a igreja ela tem isso, você não entendeu o Evangelho, irmão. Quando você vem para um ajuntamento desse, você entende que existem pessoas aqui de diferentes culturas, de diferentes locais, de diferentes educação, e você vai ter ou não alguém que vai concordar, que não vai concordar com você. Agora, como é que eu vou fazer com isso? Através do fruto do Espírito. Se eu não tenho empatia de lidar com o fruto do Espírito, com pessoas diferentes, como é que eu quero dizer que eu sou um cristão? Aí você diz assim, não, mas eu não gostei porque aquela igreja tem uns irmãos assim, tem uns irmãos que é pecador, tem um irmão que é isso, irmão, igreja é para pecador mesmo. Agora, é aqui que a gente aqui que a gente se torna uma pessoa melhor em Cristo. É aqui, os fundamentos. Então, esse ano de 2026, nesse primeiro sermão desse ano, um conselho do teu pastor para você: se aprofunde em Deus, se aprofunde no seu alicerce espiritual, ore com a tua família, ore pela tua casa, ore mais, leia a Bíblia, faça um plano de estudo da Bíblia. Se você quiser, a gente programa com a igreja, que já tem isso programado comigo, a gente fazia uma leitura o ano todo junto com a igreja, cada dia, cada semana a gente lê um texto bíblico para a gente terminar o ano lendo a Bíblia. Faça isso, busque as coisas de Deus, irmão, busque se envolver com as coisas de Deus, busque se envolver cada vez mais. Se está trabalhando na igreja, trabalhe mais, busque, mas não estou falando para você atender uma necessidade nossa, não é nada disso, irmão, é trabalhar para o Senhor mesmo, porque se você não quiser fazer, está fazendo mal para você, Deus vai mandar outras pessoas e colocar no seu lugar, mas eu estou falando para você, para o teu bem-estar. Faça, busque ao Senhor. Eu já recebi pessoas aqui no escritório conversando comigo: pastor, chega, eu já estava fora, eu sou assim, mas a partir de agora eu quero trabalhar, eu quero fazer o que tiver que fazer. E esse dia eu estava conversando com um rapaz que me achou muito interessante, ele tem talentos que ajudariam muito a igreja, e eu fiquei falando dos talentos dele. Falei, puxa, que bacana o seu talento. Ele falou, pastor, só deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu tenho isso, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, mas não quer dizer que eu quero fazer isso na igreja. O que precisar, pastor, eu quero fazer. Se precisar varrer lá embaixo, eu vou. Aí eu olhei, dei um passo da cadeira para trás, e eu pensei assim comigo: pronto, entendeu o que é o Evangelho. Entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que eu sei fazer, que eu quero fazer. O Evangelho é aquilo que eu preciso servir. E às vezes você serve, usou a outra pessoa com aquilo que às vezes nem você mesmo sabe fazer direito. Então é isso, que esse ano você entre, você se aprofunde. E indo para o final, Mateus 7,26, todo aquele que escuta essas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato. O ouvir sem obedecer gera ilusão espiritual. E aqui tem gente frustrada em todo tipo. Ouvir sem obedecer gera ilusão espiritual. Aonde tem pessoas que não entenderam o Evangelho, e ela busca alguma coisa e se sente frágil, se sente atacada por ela não entender que esse tipo de situação, ela está longe cada vez mais de Deus. Então eu preciso ouvir e obedecer. Então quem ouve e quem pratica, ele está mais perto de Deus. Todo aquele que escuta as minhas... Olha Jesus falando isso. Eu queria tanto que as pessoas entendessem isso. A vida é muito simples, irmão, e a gente que complica ela. Sabe, não precisa fazer uma exegese, aprofundar o texto na hermenêutica, aprofundar o texto da sua tradução do hebraico. Não, olha, simples assim. Jesus falando, todo aquele que escuta a minha palavra e não pratica, será comparado a um homem insensato, louco. Uma pessoa que não tem segurança. Não adianta você estar
e não ouvir a palavra e não praticar. Então o segredo é você praticar a palavra. Por que tem pessoas que vivem na igreja, nasceram na igreja e continuam a mesma pessoas? São pessoas boas ouvintes, mas péssimos praticantes. Então para esse ano, pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Sabe, pratique os ensinamentos de Deus. O que Jesus... Tem um livro muito famoso que diz assim, o que Jesus faria no meu lugar? E às vezes a gente precisa estar dizendo isso. O que Jesus faria no meu lugar? Você tem dado cabeçada em um monte de coisas, fazendo um monte de negócios errados, complicando a tua vida, fazendo situações que não é para você fazer. Você sabe que é ilegal isso, sabe que vai dar ruim para você, mas você continua fazendo no afã de uma satisfação pessoal, de estar no lugar onde você está, de fazer o que você gostaria de fazer, e aonde isso vai te levar? Então, comece a prestar atenção nisso. Você está ouvindo, mas você não pratica. Você é só um ouvinte. Lembra que Jesus, quando voltar, quando ele for separar as pessoas que vão para a eternidade junto com o Senhor e longe dele para o inferno, eram justamente as pessoas que ouviam e não praticavam. Mateus, Marcos, capítulo 24. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome fiz maravilha, em teu nome eu curei. Então são pessoas ouvintes. O que Jesus vai falar para elas? Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, pessoas que ouviam e não praticavam. Então, você quer ter uma vida abundante de Deus? Não seja um ouvinte, seja um praticante, irmão. Seja obediente da palavra, obedeça a palavra. Mesmo se perder, obedeça a palavra. Mesmo se as coisas não vão dar certo para você, para o pessoal, mas obedeça a palavra, seja fiel à palavra de Deus. Pastor, mas se eu for aqui eu vou ganhar mais. Se eu fizer isso aqui, que todo mundo faz, eu vou ganhar mais. Mas Jesus está ensinando você a fazer isso? A pergunta que eu estou falando assim, Jesus faria isso? É legal isso que você está fazendo? É certo isso que você está fazendo? É correto isso que você está fazendo? Diante de um ambiente que pode se tornar muito ruim para você mesmo, até em questões penais do país onde você vive, de situações drásticas que às vezes você está fazendo, aí você está fazendo por uma satisfação pessoal tua e vivendo aquilo, escutando a palavra, vindo na igreja, saindo. Aí são pessoas que vivem assim, irmão, são frequentantes de igreja, não gostei daqui, vai para lá, não gostou de lá, vai para cá, não gostou de lá, vai para cá, mas a vida dela é uma vida de ouvir e não praticar. A partir do momento que você pratica a palavra de Deus, a palavra vai confrontar a tua alma, vai confrontar quem é você, você começa agora a mudar o teu modo de viver. É fácil? Não é fácil. E para terminar, de fato, vivemos tempos incertos, com a instabilidade externa revelada a solidez interna. Começar o ano ajustando fundamentos é mais sábio do que apenas definir metas. Então, antes de definir metas, comece o ano ajustando fundamentos. Aí a pergunta que eu falo aqui para você, como é que está o teu fundamento espiritual? Como é que está você e Deus? Como é que está a tua vida cristã diante de Deus? Uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. Se você fosse acusado de ser cristão, presta atenção nisso. Se você fosse acusado de ser cristão, achariam prova na tua vida? Achariam prova na tua casa? Ah, você é um cristão. Aí você vai falar assim, não, eu não sou. Então vou lá na tua casa. Será que tem prova lá que você é cristão? Então leve isso para você, para essa definição dessa semana, construindo o nosso ano. Se você fosse acusado de ser cristão, achariam provas? Que tem gente que só no falar você já vê que não é cristão. Só no falar. E de novo, para mim aquele que diz que é cristão e tem uma boca suja, primeiro porque não tem educação. Segundo que não entendeu a redenção, da transformação de ser um novo homem. Então leva isso. Chega. Você é crente? Então seja crente de verdade. Seja crente de verdade. Para com essa brincadeira aí. Vou, não vou, gosto, não gosto. Eu gosto só dessa parte da igreja. Eu gosto só disso. Essa aqui eu não gosto muito não. Essa aqui eu gosto um pouco. Essa aqui eu não gosto muito não. Para, chega. Se aprofunde. Instale um novo HD na tua mente. Reseta tudo que não importa. Tire o aplicativo do celular da tua mente e instale nele um novo HD de aprofundamento espiritual diante de Deus, entendeu? Que assim a gente caminha esse 2026, não mais como o homem sensato, mas a partir de agora, como um homem prudente, que vai vir o vento, vai vir a rocha, vai vir as lutas. 2026 vai ser um ano muito bom, fala amém. Vai ser o melhor ano, fala amém. Mas teremos dificuldades, teremos momentos difíceis,
Vamos enfrentar situações que talvez não estamos nem pensando hoje. Faz assim com a tua mão, por favor. Faz assim com a tua mão. Será um ano de bênção, será um ano de paz. Mas também teremos dificuldades. Teremos lutas, teremos perdas, teremos choros. Mas deixa eu te avisar uma coisa. Mas em todas as coisas, Deus estará com você. Deus estará com a tua casa e Deus estará com a tua família. Resumindo, fique na palavra, fique na rocha. Você não está sozinha e você não está sozinho, porque você está em Jesus Cristo. Amém?